Então vamos nos localizando. Nós estamos falando da vida espírita, ou seja, da vida no plano espiritual, certo? Então nós finalizamos espíritos errantes no encontro anterior, que são espíritos que estão no plano espiritual, aguardando a oportunidade de reencarnar, que precisam ainda da experiência na matéria, na carne, né? Então nós continuamos a pensar, nós não estamos falando de espíritos puros, né? Nós estamos falando de espíritos errantes, inclusive ainda. Então nós vamos entender, nós desencarnando, como que nós vamos atuar no plano espiritual. E agora Kardec traz para nós, nesse item, mundos transitórios. Aqui nós poderíamos pensar, então há aí mundos transitórios, há mundos no plano espiritual, há algumas ideias que a gente tem meio materializada de mundo no plano espiritual. E aí nós vamos entender um pouquinho se realmente há mundos transitórios. Mas eu queria que antes nós pudéssemos pensar bastante, mas bastante assim, vamos solta a imaginação. O que nós poderíamos pensar sobre mundo? Mundo, o que é mundo? Mundo é o planeta, o que mais? Planeta não, pula. Um local de habitação? Uma escola? Uma escola de progresso? Mas pense em mundo sem ser só a Terra, vamos lá. Mundos. Não tenha essa preocupação de progresso por causa dos espíritos puros. Eles estão por aí agora. Em todo o universo. Talvez um mundo seja um local no universo. Local? Será que precisa ser local? Nós mesmos também. Nós mesmos? Nosso mundo íntimo, a nossa consciência? Não sei, não vamos definir nada, vamos abrir aqui mundos. O que mais, paixão? Mundo. Vamos pular para o transitório? E transitório? O que é algo transitório? Temporário? Uma passagem? Que não dura para sempre? Que transita ou que permite que haja essa transição? Uma mudança. Um meio de repente algo transitar, se nós estivermos pensando assim. Movimento. Passageiro. Bom, tá bom. Vamos pensar nisso. Vamos começar. Agora, Kardec quer saber, será que existe esses benditos mundos? Se existe, qual é a função dele? Por que ele existe? Com qual finalidade? Às vezes existe, mas sem um propósito? Aí será que o mundo é transitório, daqui a pouco não é mais? Ou... Sim, porque o nosso daqui a pouco vai ser mais o que ele é. Vai sempre mudando, porque tudo evolui, está sempre mudando. Tudo evolui, tudo continua em evolução. O que você falou, Paixão? Para os estágios dos espíritos. Nós estamos falando, tá tudo certo, mas nós estamos falando, nós desencarnamos, todo mundo aqui está só na condição de espírito, esquece o corpo. No plano espiritual, que está lá, da vida espírita, lá em cima, né? Há mundos transitórios no plano espiritual? Sim. Plano físico? Se eu estou no plano espiritual, daí não Vai ser outro tipo de matéria, quarta dimensão. São superfícies estéreis. Outra dimensão, outro tipo de fluido. Por que nós falamos, quando falamos de espíritos errantes, que a maioria dos espíritos errantes, ao desencarnar, fica na região da Terra, que é mais ou menos a condição que eles estão.
Agora nós estamos falando de mundos transitórios. Então, será que todos que desencarnam passam por mundos transitórios? Depende da elevação do espírito. Não, é para fundir a cabeça mesmo, pra gente pensar. Vamos lá, vai. Então, Kardec pergunta na questão 234. Ó. Então, ele quer saber, ele quer buscar uma confirmação, né? Então, Kardec recebe de espíritos a existência de mundos transitórios e ele quer saber se realmente é verdade isso, ele quer confirmar se realmente é. Como Kardec coloca, ele está sempre buscando essa confirmação, né, nos conhecimentos universais, tá? Então, há de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de pontos de repouso aos espíritos errantes. Vamos dividir. Há verdadeiramente, né, há de fato, como alguém já diz, conforme já vieram informações espirituais, mundos ou locais no universo, locais não necessariamente físicos, mas você tem um universo, em algum ponto do universo se encontra, num local aí, não definido, em algum lugar. Aqui tem agrupamento de espíritos, por exemplo, está aqui, nesse lugar aqui. Que servem, que tem uma função específica de estação. O que é uma estação? Uma estação de ônibus. Para que serve uma estação de ônibus? Uma parada? Para esperar um ônibus. O que mais? Para chegar só naquela estação. Eu chego ali para ir para uma próxima. Eu preciso definir um destino. Para eu estar indo para o ônibus, na parada de ônibus, eu preciso ter um destino à frente. Se eu tiver sem destino, sem um objetivo, eu não peguei nem essa linha de parada. Uma parada provisória. Ninguém vai lá para dormir. A minha morada é aqui no ponto de ônibus. Não. Então, que tem a função de uma estação, de um ponto de parada, como vocês colocaram, e de ponto de repouso. O que é esse repouso? Eu, Leonardo, ultimamente estou muito cansado. É isso? Em espírito. No plano espiritual. Seria um momento de descanso, do pensamento. Ou seria um momento que a gente vai deitar na rede, aquilo que a gente estava querendo que fosse verdade, e vai descansar para sempre. Então não tem a resposta de Kardec dava um entusiasmo. Ele está falando, tem um mundo, um lugar que eu vou parar ali e eu vou descansar. Só faltou para sempre. Não sempre, mas ele vai descansar. Não, mas ele vai descansar nessa estação de... Mas se aí ele vinha, é um descanso temporário. É para se refazer. Esses mundos transitórios, será que também são utilizados por espíritos puros? Esses mundos transitórios, será que são utilizados também por espíritos puros? Para ajudar os que estão ali. Para ensinar, acredito que sim, né? Então, Mas olha o que Kardec está colocando. Ó. Existe de fato um mundo que serve de estação de ponto de repouso aos espíritos errantes. Aqueles que precisam reencarnar não são aos espíritos. Porque será que um espírito que já chegou à condição que ele precisava, mas ele precisa descansar, será?
Então, a gente começa a pensar que o que a gente está buscando é diferente, porque você não precisa de descanso, ele tem uma atividade intensa, o tempo todo. Mas enquanto a gente não chega a essa condição, eu preciso descansar. Pelo menos Kardec está perguntando. Eu não sei que tipo de descanso. Parece melhor ficar como espírito imperfeito. Não é casamento com o espírito assim? Não sei. Descanso mental, para se refazer. Quando ele está dizendo ali que são repousos aos espíritos errantes, é para os espíritos errantes. Os curas, eles até podem parar ali por uma questão de querer ajudar quem está precisando. E depois, só para reforçar mais um pouco, pontos de repouso, eu entendo que seriam pontos para se reenergizar novamente. Um descanso espiritual, um equilíbrio espiritual. Para repor suas energias. Ela parou ali, ficou um tempo, dias, horas talvez. Mas o começo da reencarnação. No começo da Depende muito daquele trabalho de reencarnação que vai ser feito. no começo do processo de preparo para a reencarnação, Será que também o repouso não poderia ser tratado como ponto de reflexão daquele espírito perante a sua existência? um ponto de reflexão, um ponto de alívio para o espírito? Porque quando errante ele ainda está na condição de equívocos, né? Se a gente observar a trajetória de André Luiz, como ele chegou, foi um processo, como ele se tornou. Pensa assim, nesse processo de melhora. Kardec está querendo saber como funciona essa organização espiritual. Porque até então tinha um plano espiritual. Agora tem um mundo transitório. Que negócio que é esse? Entrou algo para complicar. Porque como ele falou, já falaram sobre isso, outro falou sobre isso, eu preciso perguntar, eu preciso entender o que é isso. Porque como pode um mundo material servir para um desencarnado? De novo, há muitos que desencarnam e ficam ainda em torno da Terra. Então, esse mundo transitório não serve para todos. Mas, para quem precisar, talvez ele deva servir para alguma coisa. Esses passos, esse mundo, a evolução de cada espírito desses que faleceram? Muitos vão ficar presos à situação da Terra. Outros vão buscar esses mundos transitórios, que nós não entendemos muito bem como é. Mas Kardec está perguntando, parece-nos que é um lugar de repouso, de descanso. Kardec está perguntando. Eu creio que é para progredir e se instruir, ou se instruir e progredir. E sair de lá quando quiserem, quando for necessário. Poderia ser também um local em que nós buscamos apoio, amparo, um tempo para pensar, que é o que vocês estão falando tudo aí. Quase que uma escola. Quase que uma escola. Você separa classe Um hospital. A, classe B, classe C, né? Aquele que precisa mais, aquele que só um descanso pode voltar. Né? E tudo isso que nós estamos falando, o espírito puro não precisa, certo? Tá. Ele pode estar lá ajudando, né? Mas ele não precisa. Ou às vezes nem lá, mas influenciando distante. Nós estamos aqui no mundo de expiação. Depois, quando a gente estiver já regenerado, vai ser um descanso de tanta luta, de tanto trabalho que nós tivemos aqui. Não seria esse retorno? Até fui lá agora pegar o Evangelho para ler, a hora que a roupa passou, eu estava buscando justamente isso lá. O capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um espírito lá, chamado Agostinho, né? Em que ele vai trabalhar justamente, há muitas moradas na casa do Pai, e ele vai trabalhar os diversos mundos. Entre um desses mundos são os mundos regeneradores, ou como ele começa trazendo no segundo item que ele vai trazer dos regeneradores, os mundos transitórios. Mas ele está falando para encarnados. Nós estamos num... Isso. Mas abre para nós dois olhares. Então, eu ia trazer só no final isso, mas já que veio agora, será que existe então mundos transitórios para espíritos encarnados
E existem mundos transitórios para espíritos desencarnados? Sim. Quando Agostinho vai falar desse mundo transitório, desse mundo regenerador, é o processo que nós falamos como chama regeneração. A gente sai de provas e expiações. Então é um processo de transformação para nós chegarmos nos mundos felizes. Me parece que quando a gente vai ler sobre regeneração, a gente começa a ter ali uma folga, um alívio espiritual. Menos influências do meio material. Só que isso é para os encarnados. Quer dizer, há mundos que servem os encarnados justamente nesse processo de transição ao mundo feliz. Então, como hoje a gente entende isso, Agostinho traz esse ponto. Tanto que depois nós vamos perceber que Kardec vai recorrer a quem para confirmar se as mensagens são verdadeiras? A Santo Agostinho. Então, no final, a gente traz mais um item lá na Revista Espírita em que Agostinho vai trazer justamente essas respostas aqui organizadas no diálogo com ele com Kardec ali, confirmando, afirmando isso. Por isso que depois ele vai e escreve, inclusive, o Evangelho bem depois. Então, vamos à pergunta e vamos adentrar a resposta. Há de fato, então, existe de verdade, a gente já sabe, né? Bom, existe de fato, como já foi dito, mundos que servem de estações e de ponto de repouso aos espíritos errantes? Então ele já abre dizendo para nós, sim, existe. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, ou seja, uma finalidade específica para espíritos que estão ainda na condição da erraticidade. Eu posso não precisar, mas se eu precisar, ele tem. Com a função específica para atender necessidades de espíritos errantes. Espíritos perfeitos, puros, não. Outra pergunta. Podemos considerar o planeta Terra como um planeta, um mundo temporário, uma estação parada, um ponto de repouso? Não nesse ponto de vista que ele está trazendo agora. Você pode pensar que numa outra visão, eu saio do plano espiritual, eu encarno aqui o meu ponto de parada, a experiência material. Vou desencarnar, a próxima parada, plano espiritual, se você for pensar em paradas. Mas a Terra está num processo de provas e expiações, não seria um mundo transitório. Ele vai explicar mais para frente as características desse mundo transitório. Então a Terra, como a gente vê hoje, não é esse mundo transitório. Será que ela pode ser um dia? Sim. Vamos lá então. Olha só como a gente às vezes não percebe. Eu estou falando que mundo transitório é para espíritos errantes. A Terra precisa evoluir. E teoricamente ela deveria servir de morada, se a gente pensa assim, para que tipo de espíritos nós vamos evoluindo? Vamos evoluindo. Mas mais, evoluímos mais. Tomara que a Terra chegue num estado de que vai abrigar espíritos mais evoluídos. Não, mas aí encarnados. Encarnados, mas a Terra e toda a psicosfera espiritual, todo o ambiente espiritual dela segue a média moral da Terra. Quando a gente fala encarnados, mas em volta não é A mesma vibração. Isso. Então, à medida que a gente está aqui melhorando, volta também. Está melhorando. Mas esse tipo de mundo serve especificamente para errantes, desde os mais necessitados. Se a Terra vai evoluir, ela não vai dar condição para esse estado, porque aqueles errantes são todos os errantes, não teriam condição de estar nessa mesma vibração. Calma que lá no final a gente vai falar sobre isso. Quem? Paixão perguntou, né? Isso quer dizer que nem todo espírito está sob expiação na Terra, são espíritos que vieram
são da Terra. Na verdade, eles vieram de outros mundos para cá desenvolver. Pode. Os espíritos mais selvagens são os espíritos primários ou infantis ou de infância. É isso aí. É isso aí. Então você tem diversos níveis espirituais. Os que são mais primitivos estão menos evoluídos, digamos assim. E os que estão mais elaborados são os mais evoluídos, que aprenderam mais. Então você tem sempre uma cadeia, Já né? passou por outros mundos, então. Já, sim. Porque senão a gente pensa que a gente está aqui desde a formação da Terra. Não. Tá? Tomara que a gente evolua muito mais rápido que a Terra, inclusive. É a meta. Tá? Então, ó, há de fato mundos que servem de estação e ponto de repouso aos espíritos errantes? Sim, há muitos particularmente destinados a seres errantes. Mundos que lhes podem servir de habitação temporária, é algo provisório. Espécie de bivacs. Mas então a Terra já foi um mundo transitório. Não sei. Eu concluo que sim, pelo que está sendo colocado. O que é um bivac? Não pode ir para frente e ver as respostas lá. Você arrancar a mão o livro da mão do paixão. Bivac, para quem faz montanhismo, se chega cansado do dia, repousa, dorme, ganha forças e segue o teu trajeto depois da noite no dia seguinte. Monta uma barraquinha, um negocinho provisório. Exato. Muitas vezes já existe esse bivac, essa estrutura. Às vezes amarra na árvore aquela cordinha assim, solta uma loninha em cima assim, negócio provisório, só para você passar a noite, passar um curto período. Se for num período de guerra, utiliza isso como estratégia militar, como uma base militar provisória. Os soldados vão tendo as atividades dele ali e chega uma hora que ele está cansado, ele precisa repousar. Aí passa um minuto de repouso, passa um tempo de repouso, ele segue a viagem dele, porque ele não chegou ao ponto final que ele precisava. Estou falando que serve como isso, uma espécie de campos aonde descansem, aonde o espírito busca essa recuperação espiritual. Ele está cansado espiritualmente de uma demasiada longa erraticidade. Então o espírito não desencarnou, ficou um tempo razoável e ele reencarnou. Ele ficou um longo tempo na erraticidade. E enquanto a gente não chega à condição desejada, na primeira ordem, será que no plano espiritual o estado moral nosso, quando nós começamos a pensar, refletir, o tanto que nós precisamos melhorar, o tanto que precisamos evoluir, o quanto que tem ainda pela frente, será que isso é um alívio ou isso é um peso para a gente? Porque a gente é chamado a ver isso o tempo todo, a refletir sobre o nosso estado moral o tempo todo. Desencarnados. Aqui é uma delícia, né? Eu penso, não preciso fazer, mas no plano espiritual a gente vê a condição nossa, né? Então, ver a necessidade de progresso nosso e não encarar isso, ou seja, não buscar meios de progredir, ao longo do tempo vai nos pesando. Porque quando está trabalhando justamente a ideia do descanso, é um reequilíbrio moral, não é um descanso biológico, orgânico. O espírito cansa de outra forma. Então esses mundos transitórios servem justamente para esse tipo de cansaço. Diferente do nosso, que não tem corpo físico lá. Tem hora que eu estou cansado, até a perna não consegue movimentar direito. Para falar, a gente fala meio, o olho quase fecha. Lá não tem nada disso. Que câncer é esse? Calma que a gente vai trabalhar sobre isso. Estado este sempre um tanto penoso. Estar na erraticidade, necessitando ainda de progresso, é algo um tanto quanto penoso para nós. Porque, como nós falamos, moralmente a gente fica o tempo todo ali percebendo o que deveríamos ter feito, o que não fizemos, como podemos, buscando conhecimento. Então não é um estado de felicidade. O estado de felicidade é quando nós estivermos pleno de tudo que nós estamos fazendo. Mas é um lugar de sofrimento? Não,
Ele traz para nós um estado penoso. Depende do que a gente entende como sofrer. Eu, Leonardo, pode ser que eu vá sofrer, porque eu vou olhar e falar assim, puxa vida, eu preciso voltar para reparar isso que eu não fiz. Para mim é um sofrimento. Eu não sei cada um, mas eu desencarnar e olhar aquilo que eu errei, que eu poderia ter acertado, eu, Leonardo, eu sei, eu vou sofrer. Ainda mais essa aqui, o conhecimento. É. Né? A oportunidade, às vezes, por isso que eu estou dividindo um pouquinho, para poder todo mundo ficar nessa dívida aí, entendeu? Ô, Léo, Pode falar. mas os dois exemplos que você deu, o local pode servir tanto como uma escola como um hospital. Pode. Vai, faz uma terapia, vê o que acontece, dá uma Descansa um pouquinho, flash, busca o equilíbrio interior, espiritual. até passar aqui no Um mundo transitório, se a gente for pensar no estado de consciência também transitório. Mas não resort, não. Esse resort eu não... Então, mas só que a gente percebe que só nesse início já quebra aquele desejo que a gente tem de ir para um resort. Que não é disso que está falando. Como a gente entendeu errado essa questão. Entendemos errado. São entre os outros mundos posições intermédias, né? Intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos. Esses mundos também há ali uma compatibilidade quanto ao aspecto moral dos espíritos que estão ali. Porque senão é um local de descanso, vamos pensar, e daqui a pouco o espírito está atazanando o outro lá. Então, esses mundos transitórios também trazem classificações morais. Pessoal, vamos lá todo mundo para descansar um pouquinho, para relaxar, diminuir a intensidade mental. Vamos combinar? Vamos. Aí um já liga a música lá, outro já não sei, aí não deu certo. Então vamos, só vai entrar quem está na mesma vibração nesse mundo transitório. Tem outros mundos transitórios. São mundos. Léo, esse mundo transitório poderia se equiparar a uma colônia, como é colocado? Colônia é o quê? Eu vou voltar de novo. Colônia pode ser esse agrupamento das cabanas aqui? Como eu disse outra vez. Se for a cabana, pode. Mas esse mundo transitório seria isso? Nós vamos chegar lá. Não é. De acordo com a natureza dos espíritos, então afinidade moral, que a elas podem ter acesso. Então há ali a lei de justiça agindo. Pelo merecimento que você tem acesso a estar nesse mundo transitório. Tá? E onde eles gozam, eles experimentam, vivenciam, né, as sensações de maior ou menor bem-estar. Esse bem-estar é o quê? É externo ou é íntimo? Íntimo. Estar bem. Eu estou viajando, aí a estrada está cansativa, está me incomodando, eu não estou aguentando ficar com os olhos abertos, eu paro num posto, sei lá, eu vou dormir um pouquinho, quando eu volto eu já estou bem, estou tranquilo, intimamente estou despreocupado, porque eu não vou dormir, não vou colocar ninguém em risco e vou seguir minha jornada. Um ponto de parada, é um exemplo. Tá. Então eu trouxe a questão 254 para nós, a gente vai estudar ela um pouco mais a fundo daqui a pouquinho, né? Mas só para a gente pensar nessas percepções que nós temos quando estivermos na condição só de espírito, sem o corpo material, espíritos desencarnados. Então Kardec trabalha aqui percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, que são diferentes dos nossos. Nós falamos em descansar lá. Eu descanso aqui quando eu chego ao estado de fadiga. Ou por preguiça. Mas geralmente por fadiga. Então Kardec pergunta, e a fadiga? A necessidade de repouso? Experimentam-na o espírito
ele sente fadiga, o cansaço físico? Cansaço moral. Moral, sim. Mental? Tem cansaço mental. Aí ele está perguntando físico, né? Ele está perguntando físico. É. Porque se você não tem um corpo físico e o cansaço é no corpo, eles experimentam fadiga. Se eles acabaram de falar para Kardec que tem um mundo onde eles vão descansar, mas que descanso é esse? Eles também sentem fadiga? Se sentem como é. É esse? Fadiga também não é só assim física, né? Fadiga mental, sabendo como é que eles estão. Porque nem você, quando chegar lá, vai ficar fatigado, porque vai ficar pensando no que ele fez. Não é em razão do cansaço, mas da mente, do pensamento. Eu estava pensando isso, eu fico pensando lá, porque eu estava pensando hoje, o tanto que eu já não paro de pensar, se for pior lá, eu não sei como vai ser essa atividade. Eu vou direto para o mundo transitório. Então os espíritos dizem para Kardec, ó, não podem sentir a fadiga, né? Então tem a ausência desse cansaço físico. Como a entendeis? Então há uma diferença, e é isso que a gente tem que tomar cuidado. Nós estamos baseando que o espírito, ele vai sentir e perceber como nós percebemos ou sentimos. E não é. Porque é o inverso, nós estamos limitados pelo corpo. Então imaginar que eles vão estar sentindo o mesmo que nós, é imaginar que eles estão na mesma condição de nós. Então ele fala, ó, não fadiga como você imagina. Conseguintemente, não precisam de descanso corporal, como vós, não tem corpo lá, certo? Pois que não possuem órgãos. Não falou alguns órgãos. Não possuem nenhum. Zero. Cujas forças devam ser reparadas. Então ele já falou para nós, perde-se um pouco as forças. As forças do espírito precisam ser reparadas, mas são forças físicas. Aí ele continua, ó. O espírito, entretanto, repousa. Repousar poderia ser pausar uma atividade, por exemplo. Então o espírito, entretanto, pausa uma atividade, no sentido de não estar em constante atividade. Opa, eu estava pensando o tempo todo, agora pausou um pouco essa atividade. Ufa! Quem pensa muito sabe disso. Quando consegue parar um pouco, é ufa. A atividade intelectual, mental, é um terror. Só que o espírito só é isso, hein? É uma trégua de pensamento. É só porque não tem a experiência física. É tudo por pensamento. Então não tem como falar, eu vou ficar sem pensar. Não, meu filho, você vai pensar muito. É. Ele não atua materialmente. Sua atuação é toda intelectual, mental. E inteiramente moral o seu repouso. Então eu preciso buscar, como ele coloca para nós aqui, né, esse repouso moral. O repouso, ele cansa moralmente do que ele ainda não chegou, ao nível que ele não chegou. Então nesses mundos transitórios ele sente uma trégua moral ali. Porque ele vai estar analisando, pensando, refletindo. E aí você vai traçando planos, você começa a ter menos, né, esse desgaste moral, uma vez que já está pensando em como amenizar, traçando um plano. Então não chega a ser uma inércia por si só. Nunca. Porque, por exemplo, quando a gente entende de repouso, ainda mais que a gente está na matéria, a gente, em partes assim, né, fica em inércia, né? Só que o espírito, quando ele entra então nesse estado de repouso, não é a inércia, e sim apenas a frequência do seu próprio pensamento diminui para ele ter uma compreensão melhor do que está acontecendo. Estou estudando muito. Aí você está focado num estudo. Focado. Chega a dar quase uma exaustão.
Aí às vezes você para e aí você fica parado pensando no que você estudou, o movimento do corpo parou, teu pensamento vai mais longe, você está numa inatividade menor. Geralmente é nesses momentos, quando você está no estudo, você para refletir, daqui a pouco você encontra uma estabilidade e ele vai indo. É isso que dá a paz e dá o prazer do estudo. Porque eu sempre falo estudo, não. Mas quando você para e consegue conectar devagar todas as coisas, você vai entendendo. Que é isso que ele falou. Então, mas nesse momento que eu estou parado, pensando, refletindo, eu estou inerte? Não. O corpo físico sim. Mas a mente não. O pensamento não. E o pensamento é um atributo de quem? Do espírito. Então o corpo pode estar paradinho, mas o espírito não está. Léo, mas aí já passou aquele momento de incompreensão. De, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Aí já passou. Colocando as coisas em ordem. Isso. Já começou a pensar, moralmente já começou. Passou do período de perturbação. Já passou essa fase. É quando uma pessoa está com algum problema muito sério e ele fica pensando, ele não dorme, ele não come ou come demais. Não encontra a solução. E aí ele fica com fadiga mesmo. Isso encarnado, imagina desencarnado. Desencarnado não é jeito, né? Porque se ele deixou uma situação na Terra que, no planeta em que ele habitou, que ele foi culpado, um peso moral ainda. Quer isso dizer que momentos existem em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo, mas não deixa de ser ativo. Não tem aquela intensidade total, embora tenha. Quanto de ordinário, ou seja, comparado com o habitual. E não se fixa em objeto determinado. Então, eu não estou fixado num tema específico, num problema específico. Não, eu começo a ver as coisas um pouco mais abrangente, um pouco mais general, né? É um verdadeiro repouso, mas que não é comparável ao repouso do corpo. Entendemos que é diferente o repouso? Então a fadiga que nós estamos acostumados aqui não é a mesma fadiga espiritual. Tá. Você diz que os espíritos não têm ordem, claro, mas eles continuam enxergando, eles continuam sentindo, eles continuam ouvindo, só não falam porque precisa de um médico. Fala. Ou tem espíritos que falam, mas aí precisariam ser uma outra efeitos físicos, né? Tem. Voz direta. Efeitos físicos, tem. Muito pouco, mas existe. São os efeitos físicos. A espécie de fadiga, que é essa perturbação íntima, né? Que os espíritos são suscetíveis de sentir, guarda relação com a inferioridade deles. Então, quanto mais inferior, mais fatigado eu fico. Quanto menos, mais eu estou aprendendo a lidar com todas essas questões. Quanto mais elevados sejam, tanto menos precisarão de repousar. Se esses mundos transitórios que existem são para repouso, quer dizer que quanto mais a gente vai evoluindo, menos a gente necessita desses mundos. Na tua colocação, eu iria cada vez mais para esses mundos. Quanto mais eu evoluía, mais eu ia tendo essa percepção. É o inverso. Os espíritos, Kardec vai perguntar então, que habitam esses mundos, nesses locais em si, né? Podem deixá-los, então olha lá, podem deixá-los, tem capacidade de deixá-los, porque às vezes, olha, colocar eles lá é uma prisão, ele não sai mais. Aquele mundo transitório acabou. Porque nós estamos aqui numa prisão. Eu posso, cumprindo a lei divina, eu posso sair daqui? Quando quiserem. Quando quiserem, exato. Então os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los livremente. Então eu continuo tendo livre-arbítrio nesses mundos. Então eu consigo agir com o livre-arbítrio. Então não tem restrição espiritual.
para essa ação? É uma pergunta, né? Então vamos lá, os espíritos vão dizer, sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-lo, a fim de irem para onde devam ir. Bom, estou nesse mundo aqui, transitório, porque eu precisava de um descanso. Mas agora eu quero voltar para outra coisa. Eu pensei, parei, não quero evoluir não quero progredir não. Para onde eu vou? Volta pra terra. A palavra aqui é devam. Não é para onde queiram. Ir para um mundo transitório, para um planeta transitório, é para que nós busquemos uma condição de melhorar, progredir. Então você passa para lá porque você teve mérito para chegar até ali e dali você deve seguir a sua jornada. É loucura, pode ser até que aconteça, mas é loucura eu pensar que eu cheguei no ponto de ônibus e eu volto e falo, desisti. Esqueci a chave em casa. É, mas não tem nem chave, então. Não tem nem casa. Não tem nem casa. Figurai-os, ou seja, imagine, né? Como um bando de aves que pousam numa ilha. Bando de espíritos. Opa, aves ou espíritos. Aglomerado de espíritos. Imaginai como bando de espíritos que pousam numa ilha para aí aguardarem que lhe refaçam as forças, a fim de seguir o seu destino. Então não é uma prisão ali. As aves têm que seguir todo o seu trajeto. Lá, esqueci como chama quando a ave segue o fluxo dela lá, né? Migração. Ela para no meio do caminho. Às vezes, se o trajeto for muito longo, ela não faz inteiro. Ela tem que parar, repousa e segue. Sozinha? Em bando. Então a gente está sozinho no mundo espiritual? Não. A gente está em bando. Em grupos. Expedições. Colônias. Reencarnar. Agora que colocou as ideias em dia, você já sabe o que tem que fazer, você vai reencarnar. Reencarnar. Mas tem muitos que não foram para o mundo transitório, não precisaram ir. Não precisaram repousar. Às vezes até aguentaram a pressão moral sem precisar desse local de repouso, de refúgio. É uma ferramenta é uma possibilidade de. Não quer dizer que todos vão ou precisam ir. Nossa, eu fico pensando, quem está coordenando tudo isso? Ah, eu sei. É muito. É muito. Questão 235, ó. Enquanto permanecem nos mundos transitórios, nessa estação espiritual, vamos dizer assim, os espíritos progridem? Acho que sempre, né? Eles se instruem e progridem. Fica só repousando. É, exato. Porque se só diminui aquela pressão moral, se eu consigo ter um alívio, é aí que eu consigo pensar melhor ainda. Se tudo segue a lei de progresso, não teria lógica justamente aí não progredir. Se é uma ferramenta para a gente poder, né, Ô, Léo, seguir. Se quando a gente morrer, a gente descobriu que aqui era que nem Lost, e a gente estava sendo instruído por você. Por mim? Eu sou, entendi. Precisa achar o avião, né? O duro é que no Lost é tudo uma vez só. Aqui cada um chegou numa fase. Como que é isso aí? Ficou mais interessante esse Lost. Vários aviõezinhos, né? Semana passada. Amanhã faz 1 ano que nós estamos aqui. Aí, ó, vamos comemorar. Semana passada eu estava pensando, né? Eu vi até. Eu não lembro onde que eu vi, mas diziam assim: tinha 2 irmãos gêmeos na barriga da mãe.
Aí o diálogo deles é interessantíssimo. Aí um fala assim, não existe nada fora da barriga. Aí o outro fala, existe. Aí o pessimista fala, mas como? Se a gente sair desse líquido aqui, como que a gente se alimenta fora do líquido? Aí o outro fala, mas deve ter alguma outra forma de se alimentar. Mas se tivesse, aqui já era assim. E se for muito claro, porque aqui é escuro. Aí, mas se a gente tiver adaptado à claridade, devagarzinho... Mas se o lugar normal é fora e não dentro? Aí eu falo assim, esse negócio de mãe é mentira. Porque se existisse mãe, ela estava aqui com a gente, cuidando da gente. Aí eu falo, mas se ela estivesse fora e ela estivesse administrando tudo? Então é uma perspectiva muito interessante. Porque a gente está aqui, a gente olha e fala, mas será que não existe nada? A gente está lá, não existe... Né? E quando a gente está na barriga da nossa mãe, a percepção também seria essa então, se eu estivesse olhando pelo olhar do feto ali, né? Por isso que a gente precisa começar a olhar além. Eu sei que foi uma brincadeira, olhar além dessa questão, porque é esse o diálogo que a gente tem com a gente mesmo, né? Por isso buscar olhar pela lógica, pela razão, senão a gente fica maluco. Né? Então, enquanto no mundo transitório os espíritos progridem, né? Qual é o dinamismo dessa lei de progresso, né? Certamente, os que vão a tais mundos levam o objetivo, ou seja, têm como intenção final, né, de se instruírem. Então, eles vão para esses mundos com o objetivo de conseguir se instruir lá e de poderem mais facilmente obter permissão para passar a outros lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem, né? Então eles vão repousar um pouco, diminuir a intensidade para poder programar a reencarnação, para buscar a meta de que, olha, eu quero continuar avançando, eu quero continuar progredindo, tem um objetivo. Ninguém fala, vou dar uma voltinha nesse mundo transitório e volto. Não é só para descansar. Não é, tem um propósito, senão o estado vibracional não permite que os espíritos lá estejam. Aí Kardec perguntou então, pela sua natureza especial, porque parece que esses mundos trazem uma condição diferente. Se eu olho para o planeta Terra, por exemplo, parece que não estou falando da mesma coisa. A característica, a condição desses mundos são diferentes. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente, ou seja, eternamente, destinados aos espíritos errantes? Será que esses mundos que têm essa condição, eles foram criados exatamente para os espíritos errantes? Sempre esses mundos vão estar lá para que os espíritos errantes possam aproveitar deste mundo? Ou será que em um determinado momento esses mundos viram outra coisa? E aí, gente? Esses mundos vão se manter dessa forma, com essa função para sempre? Mas se esses mundos transitórios deixarem de ser isso, Outros se transformarão em mundo transitório. Então nós estamos olhando pela lei de progresso. Algo evolui para que algo evolua e vá ocupando o espaço para que a gente vá nessa corrente de progresso. Então a pergunta é, eles vão se manter, né, perpetuamente destinados a espíritos errantes? Ou será que eles vão se alterar, modificar, progredir e evoluir? Então, não. Eles não vão se manter eternamente como eles são. Porque senão estaria indo contra justamente até a ideia de lei de progresso, né? Estaríamos infringindo a ideia de Deus, construindo as coisas úteis e que progridem, a lei de progresso, tá? Não, a condição deles é meramente temporárias, né? Então, realmente a gente tem um progresso espiritual e nós temos o progresso material. Senão, se o material também não progride, não tem como servir de auxílio para o espírito, tá? O mundo transitório não é para
permanente isso? Não é permanente no estado transitório. Vai chegar um momento que ele vai deixar de ser transitório. Mas aí os próximos espíritos? Você vai ter outros mundos vindo, servindo de temporários, transitórios. Mas e fica o mundo, né? Sai dentro da parte de expiação e provas. É porque assim, ó, nós temos, vamos voltar lá atrás, nós temos Deus, Espírito e matéria. Aí nós precisamos fazer com que a matéria evolua. Só que é uma produção incessante. Não acabou de produzir os espíritos, não acabou de produzir a questão material. Sempre está em produção. Deus não para. O universo continua crescendo e vai continuar crescendo. Então, há esses mundos transitórios que vão mudar de condição para que outros cheguem nessa condição transitória e sirva também de apoio para os espíritos errantes. Então, sempre vai ter mundos nesta configuração. Tá? Por isso que eu coloquei, se a matéria progride, a Terra um dia também foi um mundo transitório. É isso aí. Desde que o mundo transitório não seja um mundo bom, porque eu não sei se ele é ainda ou não. Nós não chegamos lá ainda. Está no meio do caminho aqui, a gente vai falar sobre isso. Porque poderia ser, não é, mas poderia ser um mundo transitório, um negócio tão bom, espírito tudo elevado, e por isso que eu posso ir para lá e eu sinto um pouquinho de paz junto deles. Tá, mas é que não era matéria. Hoje a Terra nós vivemos na matéria. Lá não se vivia na matéria, por isso houve progresso. Mas esse mundo é material, está falando do mundo material. Sim. Tem um planeta lá que serve, vários que servem de transitórios. Mas não é material. O planeta. Mas você tem a psicosfera em torno dela espiritual. Então o espírito vive nessa questão. Agora, que tipo de espírito vive nesse mundo? Encarnado. Ah, sim, é verdade. Se a Terra era matéria. Então vamos chegar lá. Então, se o mundo transitório é algo melhor, a Terra pode estar seguindo para esse caminho? Não, eu só estou filosofando com vocês aqui. Eu não sei se é melhor ou pior. Kardec não falou nada, os espíritos não falaram nada, eu também não sei. Nós vamos aprender junto aqui. Tá? Então, ó, esses mundos transitórios são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Então nós estamos falando que serve de descanso para os espíritos desencarnados. Um planeta, eu estou olhando um planeta lá, e aquele é transitório, eu estou vendo um monte de espírito em volta dele. Aí ao mesmo tempo, eu estou falando, também tem seres encarnados lá? Tem uma vida ativa? Tem homens lá? Espírito eu sei que tem, vivendo o mundo espiritual daquele mundo material. Tem também. Se for transitório, não. Transitório. Nós estamos falando dos transitórios. Porque a Terra não é transitória atualmente e tem espíritos encarnados e não encarnados. Mas você tem espíritos, você tem mundos felizes que também tem gente encarnada. Você tem mundos primitivos que também tem gente encarnada. Será que ao mesmo tempo nesse mundo eu vou ter então os habitantes espirituais e os habitantes encarnados, desencarnados, né? É isso que está perguntando. Isso. Então no transitório, não. Ele vai negar a existência da vida corporal, certo? Então, esses mundos são ao mesmo tempo habitados por seres corpóreos? Não. Por que não? Então ele vai responder por que não. Ó a configuração desse planeta, desse mundo. Estéreis é neles a superfície, ou seja, sem fertilidade, sem condição biológica. Os que os habitam de nada precisam. Quem habita esse mundo? Os espíritos. Então, material, biológico, não precisa.
Então esses mundos estão servindo exclusivamente para espíritos que estão na erraticidade, que precisam desse descanso. Não tem atividade, não tem vida humana como nós, não tem. É totalmente estéril lá. Seriam os planetas esses nossos? Alguns deles. Marte, Não sei. Saturno? Não sei. Transitórios eu não sei. Não vai. Não é material. Você tem um planeta, só que todo planeta você tem. O planeta, ele é material. E aí você tem em torno desse planeta a questão espiritual. Só que não tem ninguém encarnado lá. Não tem nenhum homem, não tem nenhum animal, não tem nada. Nada. É estéril. Totalmente. É matéria bruta. Agora vem. Então Kardec pergunta assim, bom, para não ter vida, ela é estéril, por isso não tem vida. Mas e se de repente ele mudasse e passasse a ser fértil? Aí mudaria a conversa. Aí poderia começar a encarnar gente. Mas ele deixaria de ser transitório. Aí não é mais transitório. Então Kardec perguntou, é permanente essa esterilidade do mundo transitório? E decorre da natureza especial que apresentam? Ele é desse jeito porque foi construído assim? A questão, a natureza dele, a estrutura dele, é dessa forma que ele foi construído só para isso? Não. São estéreis transitoriamente. Então, por um certo momento, ele não consegue ter produção biológica. Só que se nós voltarmos lá no começo do Livro dos Espíritos, quando nós falamos da criação, nós trouxemos sobre a Gênese, nós falamos que, inclusive, nós não, os Espíritos disseram que em um determinado momento, a Terra era numa condição que não tinha vida. E aí, para poder resfriar a Terra, começou a ter chuvas de meteoros. Os Espíritos disseram isso. E que nos meteoros traziam ali células de vida. Porque não tinha nada na Terra, naquele planeta, não tinha condição de desenvolver nada biológico. E junto nessas chuvas de meteoro, resfriando a superfície da Terra, aproveita-se para trazer ali células de vida. Que não vai ser a vida humana, vai ser o início. Então ele fala, é permanente, e a ciência comprova essa ideia de células de vida vindo por meteoro, não estou falando de espírito. É permanente a esterilidade, decorre da natureza especial que apresentam? Não. São estéreis transitoriamente. Eu tenho um terreno lá que não serve para nada, daqui a pouco eu começo a fazer a fundação, começo a fazer isso, fazer aquilo, daqui a pouco é uma casa, daqui a pouco é um prédio, daqui a pouco é não sei o quê. Mas quanto só o terreno, eu não posso habitar ali. Ele é um terreno ou ele está transitório? Então a gente diz assim, eu tenho um terreno, por enquanto. Porque não vai ficar eternamente um terreno. Aí Kardec foi feliz, mas pela visão limitada nossa, foi infeliz na pergunta. Mas ele foi muito feliz, porque ele sabia o que estava fazendo. Os mundos dessa categoria, esses mundos transitórios, que não tem fertilidade nenhuma no solo, que não produz nada lá, carecem então de belezas naturais? Não tem beleza naturais. Mas não tem uma planta, não tem um rio, não tem um mar, não tem um animal, não tem um nada. Tira tudo isso daqui. Tira as pessoas, tira os animais, tira a natureza, tira o rio. Sobrou o quê? Tira a água.
Você vai olhar para esse negócio e falar, mas que coisa bonita. Então Kardec está perguntando, esses mundos carecem então de belezas naturais? Porque a gente está olhando belezas naturais pensando nisso que nós estamos falando aqui. As vegetações, é isso. Porque nós naturalmente não conseguimos ver Deus agindo. E a base do que a gente entende é diante daquilo que nós encarnados imaginamos que é belo. Por isso nós, com o nosso corpo, devemos ser horríveis quando os espíritos mais elevados olham para a gente. Falam, caramba, que trem horrível. É uma realidade. Então Kardec perguntou, esses mundos estão carentes, não têm belezas naturais? A natureza reflete as belezas da imensidade. Quais são as belezas da imensidade? Então eu lá, como espírito, não tem ninguém encarnado, então não precisa estar encarnado para ver, mas só tem rocha. Não tem ninguém encarnado, essa perspectiva não tem. Só tem espíritos lá em volta. Qual é a beleza que eles veem de lá? Então, olha como espírito. Seria que nem aqueles artistas de séculos atrás que quando olhavam para um mármore, diversas pessoas enxergavam meramente um mármore, mas aqueles dotados de olhos mais atentos enxergavam algo ali e esculpiam isso. Então seria basicamente isso, essa imensidade que a gente poderia fazer comparação? Ele fala as belezas da imensidade. A imensidade está ligada à ideia do universo. Aí eu percebo todas as leis divinas trabalhando, todas as forças interagindo, eu vejo os planetas organizados, eu vejo as estrelas. A luz do sol. Então, às vezes a gente está querendo olhar para uma beleza da Terra, mas quão mais belo é a gente olhar essa questão do universal. Só que a gente ainda é limitado, não consegue pensar nisso como espírito, porque a gente vê, enxerga, percebe essas percepções espirituais. Senão a gente viveria num verdadeiro breu. É como ver uma pessoa e nela você vê uma energia diferente. Está falando que não são menos admiráveis do que aquilo a que dais o nome. Nós estamos falando que beleza natural é isso. Mas o quão limitado é essa beleza diante da beleza do universo? Nós estamos limitados ao que a gente tem aqui para ter como beleza. Esse padrão, a gente cria, né? Uma beleza, um padrão estético. Então, o que ele falou, Kardec, a percepção lá não é material, a percepção, porque a visão não é de dentro, vivendo o plano material. É espiritual. É como o próprio Alice, né? O Fibonacci. Você enxerga aquilo que você quer ver. Então aqui, ó, ele vai perguntar: sendo transitório o estado de semelhantes mundos, a Terra pertencerá algum dia aos números deste, ou seja, será um dia mundo transitório? Exato. Sabe que um dia a Terra chega a essa categoria de mundo transitório? Já passou isso, não passou? Já foi. Então ela colocou, já pertenceu, em tempos passados, na formação da Terra. Então já pertenceu. Então Kardec, mas em que época? Né? Em que tempo? Que é a próxima questão, né? Em que época? Em que momento exato? Eu quero entender justamente a questão, o período que a Terra deixa de ser transitória e passa realmente a trazer a possibilidade de espíritos, encarnar de vida e tudo mais. Quando aqui não era possível se encarnar. Durante a formação. Então, enquanto a gente tinha a constituição geológica ali, a acomodação das placas, o resfriamento do globo e tudo mais, ali estava se preparando para poder ter vida. Mas nesse momento inicial já servia de um mundo transitório para trazer esses espíritos para ter esses descansos
como parada para eles seguirem. Então, até no momento em que a gente acha que a Terra não, que os planetas na sua fase inicial não possuem vida, eles estão servindo para outras coisas. Por isso que a gente olha para a doutrina espírita e a gente vê quão Deus é maior do que a gente imaginava. Então, às vezes, fala, não, mas os espíritas diminuem, pelo contrário, a gente aumenta a percepção divina. Então, eu trouxe lá na Revista Espírita, em mundos intermediários e transitórios, Kardec começa assim, né? Então, houve estudos anteriores, houve mensagens anteriores, né? Então, ele vai meio que repetir o que nós falamos até chegar à conclusão. Numa das respostas dadas no artigo anterior, que ao que parece haveria mundos destinados aos espíritos errantes, a ideia desses mundos não perpassava na mente de nenhum dos assistentes, ninguém nela teria pensado, se não fora a espontaneidade, a espontânea revelação de Mozart, o que constitui uma nova prova de que as comunicações espíritas podem ser independentes de toda a opinião pré-concebida. Então, Kardec está falando, olha, quando a gente vai olhar as comunicações dos espíritos, nós encontramos ali provas evidentes de que nunca ninguém pensou que poderia haver mundos transitórios. Quando Mozart como espírito trouxe sobre isso, ninguém foi buscar outras provas, mas ninguém nunca ouviu falar disso. Então ele precisava buscar outras informações, pedir para outros grupos receberem outras mensagens, para poder colocar, ver se realmente era, se não era. Precisava inclusive evocar um espírito que tivesse uma envergadura mais elevada e perguntar, isso é verdade? E eu não posso fazer isso por quem trouxe a comunicação do Mozart. Eu tenho que ir num outro grupo espírita e falar, olha, eu preciso conversar com tal espírito. Evoca o espírito, mas não naquele médium. Abre para outros médiuns trazerem informação. É aí que é o controle universal dos ensinos dos espíritos que Kardec faz. Porque ele poderia falar, bom, Mozart é um nome conhecido. Inclusive, do plano espiritual, ele até escreveu a sonata, inclusive, espiritual, que depois foi publicado e tudo mais. Então, ele vai investigar, tá? Ele foi o primeiro a dizer que ia ele trouxe algumas mensagens sobre, tá? Com o objetivo de aprofundar essa questão, nós a submetemos a um outro espírito, fora da sociedade, ou seja, fora do ambiente que ele estava ali, né? Num ambiente diferente. E por intermédio de outro médium que não tinha nenhum conhecimento do assunto. Então ele vai buscar um local com isenção de influência, digamos assim, né? Quem ele vai chamar? Santo Agostinho. Então ele agora vai perguntar e Agostinho responde. E aí é daqui que muitas informações fizeram as questões que nós falamos até agora. Existem mundos que servem de estação aos espíritos errantes ou como ponto de repouso, conforme nos disseram? Existem, mas apresentam diferentes graus. Isso é, ocupam posições intermediárias entre outros mundos, conforme a natureza dos espíritos que os procuram e que aí gozam de maior ou menor bem-estar. Os espíritos, nós estamos repetindo as questões, as perguntas, as questões. Os espíritos que habitam esses mundos, podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que os habitam podem afastar-se para ir aonde precisam. Imaginai-os como aves de arribação pousando sobre uma ilha, a fim de refazerem as suas forças para prosseguirem em busca do seu destino. Os espíritos progridem enquanto estacionam nesses mundos intermediários? Certamente. Os que assim se reúnem, fazem-no com o objetivo de instruir-se,
e poderem mais facilmente obter permissão para irem a melhores lugares e alcançar a posição dos eleitos. Esses mundos, por sua natureza especial, são perpetuamente reservados aos espíritos errantes? Não. Sua situação é transitória. Aqui ele está dizendo, esse mundo lá permanece sempre assim? Agora a questão aqui mudou. Esse mundo vai ser sempre reservado para os errantes? Que dá na mesma, mas percebe que, embora o conceito da resposta seja a mesma, não. Sua situação é transitória. São habitados simultaneamente por seres corpóreos? Não. Tem uma constituição semelhante à dos outros planetas? Constituição? Sim, mas a superfície é estéril. Por que essa esterilidade? Porque aqueles que os habitam de nada precisam. Essa esterilidade é permanente e devida à sua natureza especial? Não. Eles são transitórios estéreis, transitoriamente estéreis. Então, esse mundo são desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, não menos admiráveis do que as que chamais belezas naturais. Há desses mundos em nosso sistema planetário? Não. Então a resposta é Júpiter, há nosso sistema planetário? Algum planeta, algum mundo transitório? Não. Desde que se trata de um estado transitório, a Terra estará um dia nesse mundo? Já esteve. Em que época? Durante a sua formação. E aí, Kardec faz uma observação, que é o que nós vamos trazer agora, uma nota sobre essas mensagens que Agostinho trouxe, que é justamente a mesma nota que está no Livro dos Espíritos. Nada é inútil na natureza. Ele vai trazer a finalidade, de tudo aquilo que Deus traz para nós, a finalidade universal. Tudo tem um fim, tudo tem um objetivo muito bem definido, uma destinação. Em lugar algum há o vazio. Tudo é habitado. Há vida em toda parte. Pode ser que não tenha vida orgânica, mas a vida espiritual, ela existe. Assim, durante a dilatada sucessão dos séculos que passaram antes do aparecimento do homem na Terra, durante os lentos períodos de transição que as camadas geológicas atestam, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, lá na fase pré-biológica, vamos dizer assim, naquela massa informe, quando o planeta estava se formando ainda, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não havia ausência de vida. Tinha existência espiritual no meio daquele caos. Seres isentos das nossas necessidades, das nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. Então, o que é um caos material, muitas vezes não representa um caos espiritual. Quis Deus que, mesmo assim, ainda imperfeita, a Terra servisse para alguma coisa. Quem ousaria afirmar que entre os milhares de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, falando da Terra, perdido no seio da multidão deles, goza do privilégio exclusivo de ser povoado? Qual então a utilidade dos demais mundos? Telosia Deus feito unicamente para nos recrearem as vistas, para nós olharmos e achar bonito? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria divina, que esplende em todas as suas obras e inadmissível desde que ponderemos na existência de todos os que não podemos perceber. Ninguém contestará
que nesta ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material, e não obstante já povoados por seres vivos apropriados ao tal meio. Então, embora não tenha seres humanos lá, há seres que já conseguem estar naquela condição, que seja espiritual. Porque o ambiente espiritual, ele já é formado. Ele não tem que evoluir, o plano espiritual vai evoluir. Não. O plano material, sim. Então, no ambiente espiritual daquele mundo, os espíritos já estão, está tudo certo e equilibrado. Mas a matéria ainda não está em conforme para os espíritos poderem começar a encarnar, né? Há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Quando a gente olha para esse ambiente espiritual, a gente não se limita apenas à ideia física e material, nós entendemos a solução de diversos outros problemas que só limitados à ideia física a gente não consegue entender. Vamos falar bem a verdade? Se nós somos um cientista, se nós somos alguém que admira o espaço, deve ser uma perturbação. Cada dia descobrir um negócio e não achar vida humana como eles esperam. Porque cada vez mais você se sente minúsculo, menor e impotente diante do universo. Então a felicidade deles não está em descobrir uma galáxia, descobrir... Não é isso. Então quando a gente olha para o aspecto espiritual, diversos outros problemas se resolvem. Por isso da necessidade de nós voltarmos o olhar a um dia de conseguir unir essa ciência com a questão espiritual de fato. Porque senão vai dar um desespero. Aí vai sair, vai precisar de um planeta transitório, com certeza. Tá? Tudo bem? Zero dúvidas? Nossa Senhora, deu um nó agora. Mas falou que vai resolver um monte de problema, né? Foi Kardec colocou, ó. Vai encontrar a solução de diversos problemas. Ó. Mas tem que morrer primeiro. Tem que morrer primeiro. Mas é a certeza que nós vamos ganhando de que realmente nada é inútil no universo e que Deus vai olhando de nós e dando a oportunidade em desenvolver sempre, sempre. Em tudo que a gente olha, tudo, a lei de progresso ela está ativa em tudo, tudo. Então, quando a gente consegue olhar nessa visão racional das coisas, lógica das coisas, nós temos que colocar como objetivo nosso progredir. Porque a lei de progresso está aí. Se a gente não busca o progresso, a gente está na contramão de tudo isso. E aí a gente olha essa imensidão, estamos nós num planetinha tão minúsculo, como ele colocou, meio perdido no espaço aí, se achando. Certo?